Olá, gatinhos, gatinhas e gatinhos, eu sou a professora Tatiele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha leitura terminada da semana, notas sobre a pandemia, do escritor e historiador israelense Yuval Noah Harari. Ele é autor de Sapiens, que foi um best-seller, vendeu mais de 20 milhões de cópias. E esse livro Sapiens também é uma importante leitura porque trata da evolução humana e onde nós chegamos com essa evolução. Como eu sempre falo para vocês, a história é muito importante porque ela nos instrumentaliza, nos dá ferramentas para entender melhor o que se passa no presente. Então, vem comigo, hoje nós falaremos sobre notas sobre a pandemia. Yuval inicia o livro com uma reflexão muito válida, que é que ele teme muito mais os três monstros. Já estava falando errado, é número, gente, sou de humanas. Os três monstros interiores da humanidade, que é o ódio, a ganância e a ignorância, do que o próprio vírus. Segundo ele, esses três monstros estão sendo os nossos principais inimigos no combate em articulações de ações mais elaboradas para eficácia no combate ao vírus. Ao procurarmos um culpado pela origem do vírus, a gente faz crescer aquele discurso xenófobo e uma construção de um ódio contra aí um determinado povo, uma determinada etnia. E segundo ele, isso é muito triste e muito preocupante. Outro fator é a ganância de inúmeras corporações que veem na crise uma oportunidade de lucrar. Isso também, segundo ele, é uma ideia muito perniciosa que pode aí gerar muitas consequências graves de exploração, além da crise sanitária, uma exploração econômica. E a ignorância, que é o fato da ciência ter perdido terreno e ter caído num ostracismo. As pessoas estão descrendo, na ciência e acreditando em muitos relatos, em muitos conselhos que não são realmente conselhos eficazes no combate ao vírus. Então, isso vai abrir margem a inúmeros discursos, a inúmeras recomendações de remédios que não têm realmente não tem a recomendação da ciência, não tem nenhum fundamento científico e nenhum estudo que comprove a eficácia real dessas receitas aí quase que divinas. Ele cita que esses momentos de crises sanitárias, e eu também já citei em outros vídeos, foram vividos em inúmeros momentos históricos, a crise da peste negra que assolou a Europa entre o século XIII, XIV e XV, o surto de varíola aqui na América, que foi trazida pelos espanhóis, pelos portugueses, pelo europeu e dizimou muito grande parte da nossa população indígena. E nessa época eles não tinham recursos e conhecimento sobre essas doenças, então muitas recomendações sim eram baseadas em verdades, porque a ciência ainda não tinha instrumentos e uma capacidade de falar de onde, como combater sim essas doenças. Ele fala que, para vocês terem uma ideia, somente no século XIX que o ato de lavar as mãos como uma medida protetiva de higiene e esterilização passou a ser recomendada na literatura médica e adotada também por muitos médicos que faziam cirurgias, faziam outros procedimentos médicos sem esse costume para nós, tão trivial que é lavar as mãos. Então, nós estamos, segundo Yuval, muito mais preparados cientificamente para combater esse vírus, embora tenhamos alguns obstáculos
porque ele ressalta principalmente 2 obstáculos que estão nos impedindo realmente de ter um sucesso e uma autonomia maior no combate e no enfrentamento a essa crise sanitária e econômica que vem por aí. No decorrer do livro, Yuval nos chama a atenção que os grandes problemas que advêm da pandemia, obviamente, mas que foram colocados como empecilho para a gente ter mais preparo para combatê-la, para encará-la de frente, já que ainda não contamos com uma vacina, seria a cooperação global, que é o primeiro desafio, que segundo ele, infelizmente, se mostrou quase que inexistente. Em primeiro momento, nós tivemos aí alguns países com maior poder econômico comprando equipamentos, passando na frente de outros países e até interceptando navios que carregavam equipamentos comprados que iam ser enviados para outros países. Então, para ele, essa inexistência de cooperação que vem sendo um entrave no sucesso de combater essa pandemia, mesmo porque ele cita que se não houver essa cooperação na troca de informações, na troca de possibilidade de avanço, a gente vai ter um resultado muito triste, que é o levantamento novamente de fronteiras nacionais, em que um país vai passar a rivalizar com o outro. Então, essa ausência de uma visão global, que ele até fala da globalização, é um entrave maior para que os países e o mundo todo reaja de maneira mais unida a essa pandemia. O segundo motivo, ele fala que alguns políticos e líderes mundiais, infelizmente, nesses últimos anos, fizeram com que a população desacreditasse na ciência e na mídia. Então, esse papel de esvaziamento do discurso científico, não esvaziamento por parte dos cientistas, mas na crença das pessoas na ciência, tem sido o principal também, um dos principais, já que eu citei outro, segundo principal fator de impedimento no sucesso do enfrentamento da pandemia, porque, segundo ele, isso deixa espaços para que alguns discursos miraculosos e algumas recomendações de remédios que não se tem ainda a eficácia comprovada. Então, esses discursos do que se é bom fazer deixam um vazio na população que passa a ficar muito desorientada em situação de crise sanitária. Isso seria o segundo mal e o segundo entrave nosso nessa ação combativa à Covid-19. O Yuval também fala em suas entrevistas sobre o monitoramento que se está sendo feito nas pessoas, e esse monitoramento feito pelo Estado para controle de temperatura é muito importante e muito necessário nesse momento, mas ele lança a preocupação. E, gente, por favor, aqui eu não estou falando para vocês pararem de seguir os protocolos colocados pelo Estado de vocês, protocolos de saúde em termos de colher a sua temperatura e seus dados, mas ele fala que isso deve ser usado somente em momento dessa crise sanitária e não aproveitado em outro momento pelos governos, num sentido de construção de um estado monitor que passe a vigiar as pessoas. Essa é uma preocupação dele também lançada no livro. Por último, e não menos importante, que eu compartilho com ele a mesma ideia, ele fala que o sucesso virá quando os nossos cidadãos se equiparem de uma boa educação, de um acesso à educação e instituições científicas fortes, dotadas de empoderamento, para que essa cooperação global e interesses políticos e nacionalistas sejam colocados de lado. É um livro bastante válido, bem importante para a gente entender esse contexto de crise
sanitária que vai desencadear, infelizmente, já está desencadeando um contexto de crise econômica, inevitavelmente, e serve também para nós nos indagarmos enquanto o nosso papel de indivíduo e mais ainda o nosso lugar nesse mundo globalizado. É um livro bem preocupante, terminei de ler ele, fiquei bem instigada, bem grilada, como se fala, mas é um livro válido no sentido de reflexão sobre esse momento que se está vivendo. Logicamente que o distanciamento posterior, num tempo posterior, nos vai lançar mais luzes sobre isso que está acontecendo agora, mas é um livro assim pronto para o agora, importante, que lança essas reflexões de realmente do que está acontecendo. Espero ter ajudado vocês a refletir aí um pouquinho sobre o que a pandemia está causando no mundo todo, né? Pedirem para vocês se inscreverem, divulgarem o canal, vamos levar a história para mais pessoas. Um beijão e até o próximo vídeo.